Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo ao nosso culto virtual nesse domingo matutino, dia 14 de março, quarto domingo do nosso tempo de Quaresma. É com muita alegria que nós começamos esse tempo de culto a Deus, contando com você que nos assiste agora ao vivo ou irá nos assistir mais adiante. Desde já, nós colocamos o nosso coração e o nosso espírito voltado a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, começamos esse tempo nos apresentando ao Senhor como povo teu, que se reúne aqui de maneira virtual, mas com um coração unido. Senhor, que nesse tempo de culto, o Senhor abençoe a cada um de nós, e que nós reconhecemos em cada um dos atos que tivermos aqui de culto que o Senhor é o nosso Deus. Assim te pedimos que o Senhor esteja conosco nesse tempo de culto. Em nome de Jesus. Amém. Assim como estás para adorar, vem. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Assim como está para adorar, vem. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. E aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Bom dia, irmãos e irmãs. Vou compartilhar com vocês um convite à misericórdia que está no livro de Números, capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés.
por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava a de bronze, sarava. Esse texto nos revela a nossa condição de pecadores. De pecadores que muitas vezes reclamam da situação que tem vivido, reclama desse momento de pandemia, reclama por estar fastiado de ficar em casa, reclama porque não está encontrando os amigos, reclama porque está com a saúde mental de algum modo prejudicado. Mas esquece também de mensurar a misericórdia e a graça de Deus. Se você me assiste, é porque você está vivo, e pela vida temos que ser gratos. E pela vida temos que orar ao Senhor e contar com a sua misericórdia. Oremos. Pai de amor, Deus de misericórdia e graça, nesta manhã, Senhor, em que cada um na sua casa compartilha deste momento, Senhor, de culto, cada um aonde está, no seu lar, no trabalho. Eu quero pedir que o Senhor nos alcance com misericórdia, Senhor, porque temos falhado, porque muitas vezes temos dito que não podemos ajudar um semelhante, sendo que podemos. Porque muitas vezes temos negado escuta, porque os nossos ouvidos estão fastiados. Porque muitas vezes temos sido egoístas e reclamado do home office, sendo que muitos e muitas gostariam de estar tendo esse privilégio neste momento de pandemia. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoe, Deus, os nossos pecados. Senhor, e nos livre de sermos ingratos ao Senhor por toda a graça que o Senhor tem nos concedido. Nos livre disso, Senhor. E nos livre também, Deus, de tudo aquilo que a nossa razão não consegue mensurar dos nossos erros, mas que o Senhor, com a sua infinita graça, nos perdoa e nos livra do mal. Amém. Sejamos então absolvidos. Leitura do Evangelho segundo João, capítulo 3. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejamos todos absolvidos agora, nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. É sempre um prazer estar com vocês novamente. Eu vou ler aqui Salmo 107, 3, 17 a 22. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Os estultos, por causa de seu caminho de transgressão e por causa de suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas atribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os irmãos estão convidados a fazer as suas doações e ofertas na conta da igreja, que vai aparecer agora nesse vídeo. Pode ser enviado por TED, por DOC ou por Pix. Se for por Pix, a chave é o CNPJ da igreja. Eu agradeço ao meu pai dar condições aos irmãos que possam fazer essas doações. E peço sabedoria à diretoria da igreja para que sabiamente aplique todo esse dinheiro. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. Hoje, domingo, 14 de março de 2021, ainda vivendo tempos difíceis de pandemia, mas nós também temos motivos para nos alegrar pelas bênçãos que Deus nos tem dado, permitindo que alguns irmãos e irmãs cumpram mais um ano de vida. É o caso do Carlos Silvio Mota Júnior, nosso querido Júnior. Júnior, que Deus abençoe você ricamente, a você, a seu pai. O Júnior faz aniversário no dia 13. Dia 13 foi ontem. Então, Júnior, que Deus te abençoe, meu irmão. No dia 15, o Irfeu Saraiva de Camargo é filho do presbítero Irfeu e da Leia. Que o Irfeu, filho, também seja abençoado. No dia 18/3, Beatriz Cardoso Zampiru, filha de Manuel e Belissa. Ô Bia, que Deus te abençoe também, Bia. E no dia 20, Myron César, filho da Marina Amarante. Então, Myron, que também Deus te abençoe ricamente. Eu quero também cumprimentar as pessoas que nos visitam, que nos assistem aqui virtualmente, pelo Facebook, pelo Instagram. Dizer para você que é uma alegria e nós esperamos que assim que voltarmos às atividades presenciais, queremos conhecer vocês pessoalmente ali na nossa igreja, na nossa comunidade, na Rua Guarajaras 1687. Nós também, irmãos e irmãs, temos motivos para pedir ao Senhor a bênção dele. Nós precisamos muito que o Senhor abençoe as pessoas que estão desempregadas, as pessoas da nossa comunidade que estão entristecidas, que estão vivendo momentos de dificuldade com a enfermidade e principalmente pelo nosso país. Nós precisamos muito que Deus abençoe o nosso país ricamente. Então vamos orar e pedir a Deus. Deus de amor, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que primeiramente abençoes esses irmãos e irmãs que fazem aniversário. Deus, nós te louvamos pela vida deles e delas.
E nós te pedimos, Deus, pelo nosso país, pelo nosso povo, pelos nossos governantes, que tomem decisões corretas, adequadas e mais do que nunca, Senhor Deus, nós te pedimos que essa vacina venha já, venha logo para todo o povo, para que possamos, Senhor Deus, viver dias mais tranquilos e poder sair às ruas, trabalhar. Ó Deus, nós te pedimos também pelas pessoas que estão entristecidas, que estão enlutadas, as pessoas que estão sofrendo a crise do desemprego, aquelas pessoas que não podem exercer suas atividades em função da pandemia. Nós te pedimos, Deus, dá-nos meios, dá-nos sustento e que nós possamos também ser bênção na vida dessas pessoas, apoio para as pessoas que precisam. Nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós e nos abençoa. Abençoa também as pessoas que nos visitam nesta manhã, aqui virtualmente. Que a tua graça seja sobre elas. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Alguém quando andar por aí, sorrindo ao te cumprimentar. O amigo sempre disposto a ouvir quando as coisas não estão bem. Alguém em quem podes confiar pra te ajudar com amor. Ele é diferente e ao chamá-lo vai sempre sorrir. Chame seu nome, o velho ele basta chamá-lo e terás a paz. Ele é Jesus, o Filho do homem. Eu louvo amigo, Jesus é brilhante estrela no céu surgiu numa noite não especial. Na manjedoura bebê nasceu, daí ao céu a luz enxergar. Como um menino comum cresceu, mas confuso os sábios deixou. Sim, foi diferente e quando ele fala tem olhos de amor.
Bom dia a todos vocês que nos assistem, seja em tempo real, seja neste culto, nessa celebração gravada. E nesse domingo, em que nós encerramos uma semana calamitosa em termos de pandemia do Covid-19, nós temos que falar sobre ajuda, nós temos que falar sobre sofrimento. São tempos de angústia, de perguntas difíceis para nós e para as pessoas que estão próximas de nós. É um desafio duplo. Como que a pandemia do Covid-19, com todos seus aspectos complexos, são vistos por nós através da nossa fé individual e comunitária? E como que a nossa compreensão dessa pandemia, iluminada pela nossa fé, nos leva a levar auxílio como pessoas responsáveis, conscientes, esclarecidas, politicamente ativas ao nosso próximo que sofre. Auxiliar, conversar, dialogar com uma pessoa próxima que sofre emocionalmente é uma demanda, é um fato que pode surgir para qualquer pessoa cristã. E como nós exercitamos esta arte da escuta? Como nós exercitamos este auxílio da escuta e socorrer aquela pessoa, não importa quem ela seja, que sofre ao nosso lado? A proposta que eu trago para todos nós hoje é aprendermos pela boca de Jó. Jó viveu uma experiência de sofrimento e aconselhamento. E a minha proposta é que nós possamos aprender um pouco com essa experiência. Todos nós conhecemos a história dele. E fica o desafio para que nós degustemos este livro. É um livro fantástico, é um livro bonito, é um livro poético. E é para ser lido de preferência de uma vez só, para não perdermos toda a linha de raciocínio. Fica o desafio, o convite a estudarmos com um pouco mais de carinho e atenção este livro que acaba passando de liso. Eu vou tomar como ponto de partida o primeiro discurso de Jó, no capítulo 3. Ele clama assim: pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu o menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre esse dia. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele e o negrume aterrorize a sua luz. Apodere-se daquela noite densas trevas. Não seja aquela noite incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas. Espere ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse males. Por que não morri ao nascer
e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, com governantes que possuíam o ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam de sossego, já não ouvem mais os gritos do feitor de escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Por que se dá a luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem? E a procuram mais do que a um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida. Meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Pai de amor, Sua palavra é lida para nós agora, e a nossa oração é que o Senhor nos faça compreendê-la, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, para que nos deixemos moldar e transformar pelo Seu Espírito. Orienta-nos neste momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Jó sofre absurdamente e não sabe a razão do seu desespero. Ele sofre tanto que prefere a morte. Antes da sua desgraça, ele era uma pessoa muito conhecida. E a sua desgraça, os acontecimentos que transformaram radicalmente a sua vida, correm mundo afora. E 3 amigos que moram em lugares distantes e diferentes resolvem, ao mesmo tempo, ir consolar aquele a quem amavam. Elifaz, Bildade e Zofar vão para a terra de Jó. E lá o que eles encontram os deixa espantados. Eles encontram alguém na sarjeta, desnutrido, corpo coberto de pústulas, cheirando mal. Nem de longe lembra aquele amigo que eles tinham na memória. De boa saúde, feliz, rico, carnes cheias. Eles ficam tão assustados, tão pasmos frente ao que está acontecendo, que permanecem em silêncio 7 dias e 7 noites, tentando entender como aquilo pôde acontecer. Como foi possível? E no decorrer do livro de Jó, nós podemos perceber como que o diálogo entre esses 3 amigos e Jó vai mudando gradativamente de tom. É um relacionamento de amizade e amor que evolui para o choro e o espanto, para um diálogo progressivamente áspero, até uma ruptura entre os amigos. O que aconteceu? Por que esses amigos que viajaram de tão longe
e Jó, que recebe o auxílio, acabam de certa forma rompendo e travando um diálogo duro, áspero, intolerante. Vamos ouvir Jó. Jó, ao longo de todos os seus discursos, ele reclama várias coisas, ele pontua vários aspectos, e eu quero trazer à nossa consideração o que ele diz sobre o aconselhamento do qual ele é vítima. E eu vou pegar apenas um extrato e vou citar algumas outras queixas. Ouçam o que Jó diz. Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam. Pois agora vocês de nada me valeram. Contemplam minha terrível situação e se enchem de medo. Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela. Mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Olha só que interessante. Entre várias queixas que Jó apresenta, ele reclama: vocês me traíram. No lugar de vocês escolherem estar ao meu lado, ser humano como vocês se preocupam em tomar a defesa de Deus, como se ele precisasse de defesa, como se ele fosse alguém inválido, alguém que precisasse de socorro. Vocês optaram por defender a ideia que vocês têm sobre Deus no lugar de prestar solidariedade a mim. Por medo desse Deus, vocês me abandonaram e me deixaram sozinho, traidores. Jó reclama que as queixas dele não são levadas a sério, que os seus argumentos, que o seu raciocínio simplesmente é excluído. Ele não recebe conforto, ele não recebe alívio, ele não recebe encorajamento. E Jó tem uma percepção da razão que move os seus amigos, ou das razões. E ele diz, em um dos seus discursos: vocês não sabem o que eu sofro, vocês não estão nos meus sapatos. Vocês estão numa vida mansa, radicalmente diferente da minha, portanto vocês não têm a mínima ideia do que é perder todos os seus filhos, todas as suas filhas, todo o seu sustento do dia a dia, tudo aquilo que eu acumulei e preparei para uma velhice tranquila, segura e feliz, e simplesmente tudo isso me é tirado em um segundo. Todos os meus sonhos, toda a minha vida não valeu a pena, porque agora eu sofro a ponto de desejar a morte. Jó também disse que eles não estão abertos à possibilidade de revisão de conceitos, de revisão da visão do mundo, da visão de Deus. A visão teológica dos amigos de Jó não muda, não se atualiza.
tem sempre as mesmas respostas para perguntas diferentes, para todos os problemas que existem, por mais diferentes que sejam. Qual é essa teologia dos amigos de Jó? De certa forma, talvez fosse a teologia de Jó também. E a dura realidade da vida mostra que os quatro estão enganados. O que os amigos de Jó teimam em dizer para ele alcançar-se extremo? Você sofre assim porque você cometeu pecado. O que lhe aconteceu? Todas essa sucessão de infortúnios, todas essas desgraças, são consequência exclusiva de você não ser uma pessoa justa. Você pecou. Confesse o seu pecado a Deus e a sua vida será restaurada. Preste atenção, Jó. Que ímpio tem vida feliz? Que ímpio morre no leito de velhice cercado pelos seus e de riqueza? Isso só acontece com os justos, porque os ímpios são punidos em vida e se eles não se emendam, eles sofrem e são punidos aqui e agora. Essa é a teologia deles. E Jó responde para eles: eu não tenho pecado. E Jó não sabe da história o seu início. Porque lá no início, Deus diz que Jó não tem. Que ele não tem nenhum pecado. E de consciência limpa, numa análise tranquila, Jó pergunta para Deus diversas vezes: me conta, por favor, eu imploro, onde está o meu erro? E Deus não lhe responde. Porque não há erro. Mas Jó não sabe disso. Mas ele tem consciência da própria inocência. Então ele percebe que o remédio que os amigos lhe trazem é inútil. Não faz sentido esperar reparação. É uma piada de mau gosto os amigos dizerem: você terá tudo de volta se confessar o pecado. Os filhos e as filhas vão ressuscitar? Há jeito de colocar um filho, uma filha no lugar de outro? Um novo filho, uma nova filha substitui aqueles que se foram? Que coisa ridícula. E Jó argumenta: o embasamento de vocês é falso. Porque o ímpio prospera, sim, e o justo muitas vezes morre de fome. Não é assim? Nós não estamos cansados de ver isso ao longo do tempo? Quantas pessoas nós esperamos ardentemente que elas paguem os erros que elas nunca pagam? E quantas pessoas que nós conhecemos que sofrem? O autor de Eclesiastes também fala a mesma coisa. Portanto, a argumentação de Elifaz, Bildade e Eliú é mentirosa, não tem embasamento nos fatos, não se sustenta. O que nós podemos aprender então?
Se nos propormos a uma verdadeira relação de ajuda, nós não podemos chegar ao próximo, aquela pessoa próxima que sofre, com respostas prontas. Não podemos chegar com respostas a perguntas que não foram feitas. Não podemos chegar com o coração fechado às emoções. Se o nosso coração está fechado às emoções, nós não conseguiremos ser solidários. Não seremos uma alma com o outro, não teremos simpatia. Se o nosso raciocínio, o nosso intelecto estiver fechado, incapaz de reorganizar as nossas crenças, as nossas ideias, a nossa teologia, com aquele sofrimento específico que está ali. Como nós vamos ser solidários? Como nós vamos não tratar como palavras jogadas ao vento por uma pessoa desesperada aquilo que ela fala? Nós só estaremos respondendo à altura do chamado de sermos conselheiros, de amar ao próximo. E não se esqueçam, este é o primeiro e maior dos mandamentos. Aquele que cobre multidão dos pecados. Aquele que no juízo final vai separar ovelhas de carneiros. Aquele que vai separar e determinar quem fica com o Pai e quem não fica. Se nós queremos estar à altura desse chamado, nós precisamos acolher verdadeiramente. Precisamos ouvir verdadeiramente. Precisamos encorajar. Precisamos aliviar. Precisamos fortalecer. A nossa teologia, a compreensão que nós temos da nossa fé, tem de ser confrontada e ajustada ao sofrimento daquela pessoa. De forma que o apoio, que o encorajamento seja real para ela e não algo genérico que serve para qualquer um. Os sofrimentos das pessoas que nos cercam demandam por atitudes práticas de solução, de auxílio. Na atual pandemia, nós não vamos resolvê-la. Também não vamos resolver algumas questões da macropolítica, mas nós podemos acolher a pessoa próxima de nós que sofre, que não sabe o que pensar, que não sabe como conviver e que precisa de um colo, de alguém que a abrace quando ela duvida da misericórdia e da bondade de Deus num momento tão drástico. Porque duvidar da bondade, da misericórdia, do cuidado divinos acontece com todos nós. É um momento ou momentos da nossa vida. E é curioso,
Jó falou o que quis. Disse textualmente que Deus o tratava como um inimigo e apresentou reclamações duras, que nós, no afã, no desejo de defender a honra divina, diríamos que ele foi blasfemo. Os amigos ficaram morrendo de medo que um raio caísse sobre eles. No entanto, Deus acolheu toda a raiva de Jó. Acolheu todo o seu desespero e repreendeu com dureza os 3 amigos que falaram daquilo que não sabiam, que não cumpriram a missão que se propuseram no início da história. Que Deus nos oriente, nos ajude e nos prepare para sermos a sua voz, o seu ouvido, os seus braços e as suas pernas neste mundo que sofre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu convido vocês agora a orarem comigo a oração que Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um culto. Que Deus nos abençoe e que Deus nos prepare cada vez mais para a semana que está entrando, trazendo sobre nós muita paz, muita serenidade para enfrentarmos os desafios que vêm adiante. É por isso que agora eu impetro sobre vocês a bênção apostólica. Estenda suas mãos em sinal de recebimento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor sem fim de Deus Pai todo amoroso, o consolo, a comunhão e a direção do Santo Espírito seja com cada um de nós aqui reunidos e espalhados na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Tenha uma excelente semana, cheia da presença de Deus sobre você e sobre a sua família. Amém.